E o Viva Bem já está de volta. Eu estou com outro convidado aqui no programa, que anteriormente nós falamos sobre fotoproteção. Agora a gente vai continuar falando sobre o calor, a exposição ao sol, mas para quem trabalha com isso. E o meu convidado agora é o José Everton, que é engenheiro de segurança do trabalho e consultor que trabalha também no Senac, não é isso? Muito obrigada, José Everton, por ter vindo no nosso programa. Como eu estava conversando anteriormente, a gente está aí com umas temperaturas altíssimas, né? E o problema é pessoas que não têm como se esquivar do sol na hora do trabalho, como, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área da construção civil. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem direitos? O empregador deveria cuidar melhor disso? Como é que funciona essa relação? Muito obrigado pelo convite, Alê. O trabalhador, ele precisa também estar utilizando o protetor solar. Hoje, a norma, as legislações dizem que são as obrigações dos empregadores fornecer os EPIs, os adequados, só que o protetor solar, ele não é um EPI. Por que ele não é um EPI, Alessandra? O EPI é um equipamento aprovado pelo Ministério do Trabalho, que tem um registro chamado CA, e são testes feitos por laboratórios reconhecidos pelo Inmetro. O protetor solar, no caso, ele não tem. Quem regulamenta ele é a Anvisa. Como a Anvisa faz os testes adequados e quem regulamenta, viu-se a eficiência desse produto. Então, foi incorporado isso como uma medida que consegue proteger o trabalhador. Então, hoje, o que acontece na prática? Tem sindicatos da construção civil que tem cláusulas específicas no acordo coletivo dizendo sobre a obrigatoriedade de fornecer esse protetor solar para o trabalhador. Já que não é um EPI. Já que não é um EPI. E aí, se ele não é um EPI, ou seja, não existe, entre aspas, a obrigatoriedade. Exato, mas o acordo coletivo, como é um acordo, uma norma que abrange o direito do trabalhador, ele acaba se tornando obrigatório, como existe na cidade de Goiânia, em Goiás. Em 2011, o município instituiu uma lei que todo estabelecimento comercial deveria ter o protetor solar lá disponível para o trabalhador. Então, isso é uma prova que a segurança do trabalho vai além da obrigação. Sim. A gente não precisa estar escrito. São medidas que nós estamos vendo que são eficientes, então que tem que ser replicada. Então, existe essa obrigatoriedade. Como você me perguntou anteriormente, o empregador é obrigado a fornecer? Quando nós falamos de segurança do trabalho, o empregador ele assume risco e lá está dizendo que ele não está dispensado, além das normas que tem hoje da parte de segurança do trabalho, se houver Código Municipal de Obra, códigos sanitários, leis estaduais e municipais, ele também tem que, se abrange isso, aumenta o direito do trabalhador à proteção. No caso da saúde dele, também é obrigatório também por essas normas. Até porque, né, gente, o funcionário protegido, bem cuidado, ele é um funcionário que ele trabalha melhor, ele tem mais gratidão pelo seu empregador, ele não cria problema e aí ele fica bem, o empregador fica bem, porque também quando a pessoa tem algum acidente de trabalho ou alguma doença provocada no ambiente de trabalho, é ruim para o empregador, né? Porque eu não entendo, às vezes, essa resistência de alguns empregadores de tomar uma medida tão simples, tão protetiva, que fazem bem para ambas as partes, né, Everton? Infelizmente, ainda existe essa resistência, né? Isso, verdade, bem observado, Ali. O que acontece? É uma questão de bem-estar. Se o trabalhador ele está protegido, se sente seguro, ele vai render mais. E lógico, toda a família, imagina assim, aquele ente querido for para o trabalho, que ele está em um local seguro. Sim. E como você disse, você evita os possíveis passivos trabalhistas. Ok. Porque se um trabalhador vem desenvolver um câncer e for relatado um nexo com o trabalho dele, a empresa vai ter dois passivos, o passivo previdenciário e o trabalhista. O previdenciário, o que seria? Esse funcionário, se ele desenvolve, por exemplo, um câncer, ele fica afastado pelo INSS, vão dar para ele um benefício espécie no início 31, que é um afastamento temporário por acidente de trabalho, mesmo embora a empresa não abra a CAT, o INSS consegue fazer esse nexo, e a partir disso, quando ele tiver alta, que ele precisou retirar parte do tecido, se ele ficou incapacitado, perdeu a sua capacidade de trabalho, ele vai receber um outro benefício chamado espécie B94.
ele vai receber um benefício que será 50% do seu salário base dali de benefício até aposentadoria. O passivo, o que acontece? Todos nós, trabalhadores, estamos custeando a Previdência. E o que o INSS vai fazer depois? Se ele faz o cálculo de até quando essa pessoa vai receber esse benefício e entra com ação regressiva contra o empregador. Porque quem deveria proteger ele seria o empregador. E não nós, a sociedade, pagarmos por esse, vamos supor assim, por esse descuido dele, entendeu? Essa negligência. Negligência dele, exatamente. E depois ainda tem a questão que é o Código de Processo Civil, que diz que quem gera dano ao outro é obrigado a reparar tamanho e proporção. Ele vai pegar um advogado, vai ser discutido na esfera trabalhista, mas a lei é o Código de Processo Civil, que uma perícia também vai ser feita e se determinar que tem um nexo causal com a empresa, vão ver o tamanho da perca que ele tem e vai determinar a pensão dele, que pode ser uma pensão vitalícia. Então, esse empregador vai ter um passivo muito grande. Okay. Então, como você já ressaltou ali, o que seria o mais fácil, o mais correto? Vamos investir em prevenção. É o mais correto para a saúde financeira das empresas, subsistência hoje. E hoje nós temos E-Social hoje que estão cruzando todos os dados. Foi para isso que foi criado o E-Social, para o governo fechar essa porta, para não ficar esse gasto todo que tem na Previdência. Tem os desfalques, tem um monte de coisa, mas isso é uma outra coisa também que o governo não estava tendo muito controle. E isso hoje eles vão fiscalizar mais ainda. E como é que você aconselha as pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo todo esse bate-papo, principalmente o pessoal da construção civil, que eu acho assim de cabeça que me vem em mente, são os que mais estão expostos ao sol, né? Como é que você fala para ele que está vendo a gente, que de repente não tem essa medida protetiva hoje, que se sente desprivilegiado? Eu oriento eles a conversar com o seu empregador, se você for um prestador de serviço, se você trabalha para um empreiteiro, ou se trabalha para uma empresa grande, você conversa com o técnico de segurança da empresa, procura o seu cipeiro também e peça isso para ele, porque isso é importante para garantir a saúde dele. E quem é o maior prejudicado? É o trabalhador. Por isso que ele precisa conversar, nós precisamos ter esse diálogo entre ambas as partes. Muito obrigada pela sua participação, espero que a gente tenha ajudado você aí a clarear as suas ideias, a procurar os seus direitos e a se cuidar melhor, né, gente? Porque viver é bom demais. Muito obrigada pela sua companhia. A gente está de volta na próxima semana. Grande beijo, fique com Deus e até lá.